Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, nesta quinta-feira, um abraço para minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Hoje nós vamos fazer um programa com um dos melhores deputados da Assembleia de Minas, que tem feito um trabalho muito bom, né? Desde quando ele chegou lá, há alguns anos atrás. E hoje ele teve uma responsabilidade muito grande nos últimos dias de ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou o problema de Brumadinho, que é o nosso deputado André Quintão. Bom dia, André. Bom dia, um prazer, Prazer estar aqui. Muito estar aqui na TV Horizonte, perto da PUC, onde eu me formei como assistente social. Beleza. E revendo você, que é um grande amigo, uma pessoa, um ícone aí do jornalismo e da vida, né, de Belo Horizonte de Minas. Muito obrigado, André Quintão, é uma das grandes figuras do Parlamento Mineiro, que a gente tem orgulho de ter um parlamento com pessoas como o André Quintão, que é um homem que é dedicado ao trabalho e sempre fez um trabalho social esplêndido na Assembleia Legislativa. Mas agora você teve uma missão muito grande. Patrícia também, né, Patrícia, bom dia. Bom dia, muito bom dia para os nossos telespectadores, uma excelente quinta-feira. Você teve uma missão muito grande agora de ser o relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que já concluiu o seu trabalho. Assim, foi um dos maiores desafios que tive na minha vida, não só como parlamentar, mas como ser humano. A tragédia criminosa de Brumadinho, ela deixou muitas marcas. Primeiro, a começar pelas famílias. São 272 pessoas mortas, 270 e mais 2 nascituros. Nós ainda temos 21 corpos não encontrados. O drama pessoal é muito grande. E a devastação humanitária e também ambiental foi lastimável. Então, a responsabilidade de buscar apurar responsabilidades, causas, mas também recomendar ações foi muito grande. Foi uma CPI muito intensa. Tecnicamente, nós nos debruçamos, porque não é uma situação fácil. O rompimento de uma barragem demandou para nós estudos. Nós ouvimos 149 pessoas. Especialistas, né? Especialistas de fora, daqui, funcionários, trabalhadores lá da Vale. Estudamos muitos documentos, alguns sigilosos. Desde o início, nós reunimos com a Polícia Civil, Polícia Federal, muita coisa que não apareceu né, na imprensa, mas nós fizemos um trabalho também, como se diz, extracampo, né, com aquelas instituições que já estavam na apuração, e buscamos, com o auxílio do corpo técnico da Assembleia, fazer uma identificação do que de fato aconteceu e das omissões. E aí a CPI cresceu do ponto de vista de respeitabilidade, porque não foi CPI de revanche, não foi CPI de palanque, não foi CPI de aparecer na imprensa, não. Nós nos debruçamos e nos envolvemos também afetivamente com as famílias, com Brumadinho, fomos várias vezes lá, foram 31 reuniões, entre reuniões técnicas e audiências públicas. 31? 31. Foram 6 meses de um trabalho, eu confesso para vocês, assim, muito, não só meu, de todos os deputados e deputadas, né, presidida pelo deputado Gustavo Valadares, e nós conseguimos colocar um enredo, né, uma narrativa cronologicamente, de um conjunto de omissões da Vale. Quais foram as principais constatações? Olha, primeiro, aquela barragem é uma barragem antiga da década de 70. Que era da Ferteco. Ferteco, ela é de 76. Os processos de alteamento da barragem, muitos deles sem os procedimentos técnicos necessários, havia um desconhecimento da base da barragem. Aquela barragem começou a apontar sinais de excesso de água, né? Nível da freática, que eles chamam, né? E esse excesso de água foi identificado pela própria Vale. Desde o final de quem está acompanhando aqui, para entender bem, desde 2017, a Vale, após Mariana, fazia painéis internacionais, com especialistas de fora. E aquela barragem era colocada como exemplo de uma barragem problemática. Era um exemplo de prevenção, esse trabalho?
Aí era para estudar a barragem, o que eles tinham que fazer para diminuir o excesso de água, porque quando você tem muita água misturado com rejeito, ocorre o que a gente chama de liquefação. É como se você em casa tivesse um liquidificador. Você tem o sólido, dependendo do nível de água, você bate, aí vira uma massa. E aquela massa empurra, pressiona, né, vira líquido e derruba uma barragem. Chegou em abril, junho e setembro, a legislação obrigava as empresas a terem a chamada declaração de condição de estabilidade das barragens, pós-Mariana. Auditoria externa, veio a Tuvisud. A Tuvisud identificou que o fator de segurança daquela barragem era 1,09. O padrão internacional, assim, é 1,3. Então, ela estava abaixo. Ela era uma barragem já instável. O que a Tuvisud fez? Deu a declaração de estabilidade e fez recomendações para a Vale. Alguém pode perguntar, mas por que ela deu abaixo? Porque se ela não desse, apesar da barragem estar desativada, o complexo do Feijão, onde a Vale tem mina, teria que ser paralisado, porque são muito próximos. Então, em nome do lucro, a Vale forjou um laudo, tanto é que isso é a primeira identificação de crime e omissão é falsidade ideológica. A Polícia Federal, inclusive, já declarou isso. É um laudo falso. Deu-se uma declaração de estabilidade com um fator de segurança. A Vale não tinha nenhuma outra barragem com um fator menor que 1,3. Para continuar Pois operando, ô André, né? eu fico imaginando como leigo, né? O leigo, vamos supor, eu sou um leigo, você é leigo no assunto, ficou mais especialista Tive agora. que estudar. Estudar. Mas, por exemplo, tem muita água, vamos colocar um bombeamento, tirar essa água daqui e jogar no córrego lá na frente. O que a Tuvisud fez? Você está entendendo, é muito. Não. A Tuvisud falou o seguinte... É uma coisa simples, então vamos tirar a água da barragem e deixar ela ficar seca. Exatamente. Aí o que a Tuvi fez? Olha, Vale, eu vou te dar esse laudo. Não devia dar não, viu? Mas eu vou te dar, mas você tem que fazer 30 drenos horizontais, profundos, para retirar a água, jogar exatamente para drenar. Mas drenar. Se pudesse ser feita, por exemplo, com a bomba, um bombeamento, que nós estamos aí precisando de água para as represas aí, um bombeamento para jogar mais água no Rio Paraopeba, que o Córrego do Feijão vai correr para o Rio Paraopeba, né? Era mais fácil. Mas além de fazer esse tipo de trabalho que estava fazendo. A Vale começou a fazer isso, a instalar os drenos. Quando chegou no 15º, a recomendação era de 30. O que aconteceu? Deu problema. Eram 30 drenos. Eram necessários 30. Entendi. No 15º, em 11 de junho de 2018, deu um problema. Quando eles estavam fazendo o dreno, a barragem já houve um extravasamento de lama e água. Aí o que a Vale fez? Ela deveria ter comunicado à Agência Nacional de Mineração. Foi um evento grave, que começou a vazar lama. Ela não comunicou, ela fez uma força-tarefa, isso a CPI nós comprovamos, isso foi bom da CPI. Isso é tudo documentado, né? A gente tem que falar isso aqui, viu, gente? A comissão de inquérito, né? Totalmente documentado. Esse episódio, aí tem depoimentos na Polícia Civil, tem depoimentos de trabalhadores de outras empresas, faziam outras coisas, foram mobilizados, ficaram uma semana para quê? Vamos tapar os buracos. Jogou a lama para debaixo do tapete, no caso não foi a poeira. Ali a Vale já deveria ter comunicado à Agência Nacional de Mineração e acionado o plano de evacuação, como ela está fazendo agora em Macacos, em Barão de Cocais. Não fez. Ou pelo menos retirar o restaurante também, né? Olha isso, Patrícia, eu vou te falar uma coisa. Esse, para mim, isso foi identificado também assim, pela CPI, lendo o documento. Esse eu me lembro, foi um dia à noite até no meu gabinete, com os técnicos da Assembleia, a gente estudando o plano de ação de emergência. Aí, mas peraí, a lama chega no trecho 1 se romper em até 60 segundos. Muito rápido. No trecho 1 tem refeitório, tem unidade administrativa. E tem as rotas de fuga com a metragem, 500 metros, 600 metros. Aí lá nós fizemos uma conta. Peraí, o Usain Bolt corre 100 metros em 10 segundos, recordista mundial de atletismo. 600 metros, ele faz em 60 segundos, então nem ele salva aqui. E aí foi o que nós levamos no outro dia de manhã, com o engenheiro, a gente estava estudando, porque quem fez o plano de ação ia ser investigado, ia ser interrogado na CPI, e ele falou, não, é isso mesmo. Mas e aí? Não, nós entregamos o estudo para a Vale. A Vale
é que deveria ter tirado o refeitório. Foi e a unidade negligente. administrativa. Não Foi só o omissa. refeitório, o pessoal que estava Unidade abaixo da barragem, né, as pousadas e etc. Tal. Eu fico lembrando de uma coisa, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu vou falar do carnaval, é uma coisa triste, mas você vai entender por quê. Mas eu fico me lembrando de uma coisa assim. A Vale está gastando um dinheiro que nunca havia gasto com a situação de Brumadinho. Não seria mais fácil colocar um paredão como se faz para as barragens de água, né? Um paredão para segurar, numa situação de emergência, segurar uma barragem dessa. Ficaria muito mais barato do que ela está gastando hoje, não é não? Eu estou achando que o Assir é geólogo ou engenheiro de Minas. Porque na identificação da questão da barragem, a Tuvisud recomendou 30 drenos horizontais para retirar a água. Sei. A Pótamos, que é uma outra empresa que participava do consórcio, recomendou, chama berma de contenção. A berma é exatamente isso, para segurar. Para conter. Só que a berma é seria mais caro do que o dreno horizontal profundo. O que aconteceu? Isso nós ouvimos, a pessoa da Pótamos foi lá. Eles falaram, olha, vão sair fora então, nós não queremos dar esse laudo de estabilidade se vocês não fizerem a berma. Só dreno não vai resolver. Exatamente o que você falou. Então, é uma série, radares. Eles começaram a medir a movimentação, chama radar inferométrico. Começaram a medir, desde março de 2018, cada mês dava um volume da barragem maior, né, de movimentação. Chegou em 14 de janeiro de 2019, a movimentação no maciço atingiu 14.800 metros quadrados. Isso foi entregue para os dirigentes da Vale. Não fizeram nada. E as explosões, deputado? O relatório, outro ponto importantíssimo. E é bom as pessoas... Muita gente fala, a CPI não faz nada, a CPI é para aparecer. Nós pegamos as recomendações da Tuvisud. Estava lá, não pode ter detonação na área. Nós pegamos um mapa, chama Mapa de Fogo, o Assir. O calendário das explosões, detonações. Até no dia teve. A dúvida no dia se foi antes ou foi depois. Não era para ter dia nenhum. Isso pode ter sido, inclusive, gatilho do rompimento da barragem. Se a Vale para a detonação, ela para de explorar a mina do Feijão e a mina da Jangada. Então, é um conjunto, não tem como. A Vale foi omissa, não seguiu as recomendações da Tuvisud, fez um laudo falso e mesmo assim, talvez ela não evitasse o rompimento, mas podia deixar lá 300 pessoas almoçando debaixo da barragem? Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta muito interessante e vou te deixar essa pergunta para o próximo bloco. É a respeito de 40 DVDs que chegaram na CPI da Câmara Federal. Eu não sei se vocês viram esses DVDs também. Mas daqui a pouquinho... Voltamos aqui pela TV Horizonte. Nós estamos falando aqui com o deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores, que foi, e nós consideramos ainda como o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou o desastre de Brumadinho. Deputado, eu deixei no ar uma pergunta sobre 40 DVDs que chegaram lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e que seriam conversas via computador do pessoal da Vale justamente sobre a barragem do Córrego do Feijão. Nós não tivemos acesso a esses, agora que eles foram liberados, mas nós estamos trabalhando muito em sintonia com a CPI da Câmara dos Deputados e também com a Polícia Civil, Polícia Federal. Então, nós tivemos acesso a documentos sigilosos de diálogos, inclusive um deles, quando o rapaz que foi na CPI do radar falou, olha, essa barragem aí está tendo movimentação estranha. A resposta do superior foi, vai com calma aí, não entra nisso aí não. Então, a gente tem... As conclusões da Lavar CPI as mãos, né? São embasadas e eu acho que esses DVDs podem, inclusive, revelar novos diálogos que reforçam as nossas conclusões. Eu estive com o presidente Júlio Delgado, o relator Rogério Correia, eles já estão de posse do nosso relatório, então eles ainda vão ter mais um mês, eles começaram um pouco depois da gente, eles vão, inclusive, ancorar o trabalho deles também no que a gente fez. E a Polícia Civil, ontem tive com o procurador, doutor Toné, também já repassou para todas as áreas do Ministério Público o nosso relatório. O que a gente espera, assim, é que não tenha impunidade.
Inclusive, queria fazer um registro, a Arquidiocese está tendo um trabalho muito forte lá em Brumadinho, eu participei de celebrações, as famílias confiam muito hoje nas nossas ações. A impunidade pode gerar um efeito em outras situações. Então, nós não estamos querendo perseguir ninguém, não estamos querendo, nós queremos que seja feita justiça. Um efeito de remediar, inclusive, né? Se acontecer, a gente indeniza. Vida é irreparável, né? André, tem pergunta. Tem uma pessoa lá, chama Juliana, perdeu, Patrícia, 6 pessoas da mesma família. Você imagina que tragédia. 6 pessoas, isso não é brincadeira, isso motiva a gente a trabalhar. Como que a pessoa recupera, gente? Não tem recuperação. Tem pergunta aí, Tem perguntas. Alô, Wagner de Sabará. Ele fala o seguinte: deputado, quando vamos ser beneficiados pelas mineradoras das riquezas que são retiradas das nossas minas? O Assir sabe bem, acompanhou a questão da Lei Candir. Hoje, nem o ICMS, as exportadoras, né, que exportam minério, pagam para Minas Gerais. Minas fica com um buraco, com as barragens, com as tragédias. E a taxa estadual que é recolhida, taxa de fiscalização de recursos minerais. Nós estudamos isso também. Tem um capítulo do relatório que é sobre tributação. O recurso vai para o Caixa Único, assim. A secretaria não tem pessoal para fiscalizar e a execução orçamentária na área ambiental é 6%, 7%. É, muito. E tem um dinheirinho que chega na cidade que os prefeitos ficam numa alegria tremenda com ele, mas se estivesse pagando ICMS, o tanto de toneladas. Aliás, o presidente da Assembleia, outro dia, Agostinho Patrus, disse que vender um queijo é mais fácil do que uma tonelada de minério. Não? Porque é mais importante para Minas vender um queijo que vender uma tonelada de minério. Café. Minas vende o café para fora, não cobre imposto, porque a Lei Candir desonerou. A exportação, né? Depois importa, beneficiado. E aí fica muito mais caro. O minério mesmo, houve uma desindustrialização de Minas. Não tem mais a siderurgia, é o mineroduto, vai para o porto, vai embora, não paga imposto em Minas. Isso é muito ruim. E ainda leva água de Minas ainda. Tem uma barragem prevista agora de 800 milhões de metros cúbicos. Brumadinho, gente, foi 12 milhões de metros cúbicos. 12 milhões. Há uma proposta agora em Grão-Mogol e Rio Pardo, 800 milhões de metros cúbicos, uma barragem, porque eles vão, uma empresa chinesa quer minerar lá, e levando o minério para Ilhéus, quase 500 quilômetros. Lá não tem água, já tem restrição de água. Quer dizer, já vai levar o minério, para o minério ir para Ilhéus, ele vai levar água. Tem que levar água. Né? Porque a água é que força o minério a andar. Andar para o porto. Então, a discussão nossa, nós não estamos querendo aqui demonizar a mineração, mas Minas Gerais não pode ficar refém somente. Maneira. O Assi conhece você também, Patrícia. Minas Gerais tem tanto potencial na agricultura familiar, na cultura. Tem tantos potenciais. Mesmo minérios mais ricos, nióbio, lítio. Lítio agora, né? Lítio. Que é o do futuro, dos carros elétricos, das baterias, dos 4G, 5G. Ô, irmão, e agora o nosso tempo já está se esgotando. Que pena. Cheio de pergunta aqui, viu? Tem muita pergunta aí, Patrícia. Tem. Pelo menos você vai registrando as pessoas que deixaram pergunta. Alexander, lá do Eldorado, um grande abraço. Ele pergunta até para o deputado, quantas mais barreiras estão prestes a ser detonadas? É uma preocupação, né? Tem a Vilma lá de Caeté. Alô, Vilma, tá falando da Serra da Piedade também, que tem muita mineração lá que não deveria existir, né? É um santuário, né? É um santuário. Tem aqui também o Ronaldo. Oi, Ronaldo, obrigada pela sua audiência. Ele que é do bairro Floresta. Ele está falando o seguinte, não adianta. Agora, os prefeitos das cidades menores ficam reféns da mineradora. É o que vocês falaram, né? Mas veja bem Brumadinho. Brumadinho tem um dos maiores patrimônios hoje, o Inhotim, que poderia estar no turismo internacional. Claro. A agricultura familiar, as hortaliças, o turismo rural. O governo tinha que estar fazendo alguma coisa para o Brumadinho, facilitar a chegada, porque aquela estradinha de Brumadinho hoje, ela já se esgotou, não é verdade? Até mesmo com os caminhões. Você tem uma linha férrea lá que você só vê minério passando, tinha que ser gente. Tem uma participação aqui da Daniela para encerrar o programa, rapidamente, Brumadinho. Ela falou que é inadmissível, 272 vidas se perderam e Brumadinho até hoje A última pergunta, André Quintão.
E agora o trabalho da CPI foi feito e foi entregue ao Ministério Público para fazer a denúncia? Ministério Público para denúncia, Polícia Civil indiciamento, são 110 recomendações. Tratam desses assuntos que nós discutimos aqui. Questão tributária, prevenção, mapeamento. Nós não sabemos sequer quais são barragens que têm próximas refeitórios, unidades administrativas. Nós vamos fazer um pente fino. Assim. Eu abracei isso como uma causa pelas famílias de Brumadinho, pelas 272. Pois é, minha gente. O deputado André Quintão, essa figura extraordinária da nossa Assembleia Legislativa, que fez e vai continuar fazendo um trabalho para toda Minas Gerais a respeito das barragens, né? Não só da Vale, mas outras mineradoras que atuam em Minas Gerais. Patrícia, muito obrigado. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã, sexta-feira. Amanhã tem mais aqui. Um abraço para vocês.